O que você realmente sabe sobre as abelhas? Produtoras de mel, polinizadoras de flores, insetos listrados que picam quando se sentem ameaçados? Se sua resposta for qualquer uma dessas, prepare-se, porque você está prestes a descobrir que tudo o que você achava que sabia sobre elas é apenas a superfície de uma verdade muito mais profunda e surpreendente. As abelhas não são apenas insetos. Elas são arquitetas de um império matemático, construtoras de fortalezas que desafiam as leis da física, mestras de uma engenharia que a humanidade levou milênios para começar a compreender. E o mais impressionante, elas fazem tudo isso sem um líder, sem um plano central, sem arquitetos ou engenheiros. Apenas instinto, cooperação e uma inteligência coletiva que opera há mais de 100 milhões de anos. Enquanto impérios humanos nascem e desmoronam em séculos, a sociedade das abelhas permanece praticamente inalterada desde antes da queda dos dinossauros. Elas sobreviveram a 5 extinções em massa, testemunharam a formação de continentes e continuam aqui, construindo as mesmas estruturas perfeitas, seguindo os mesmos padrões geniais, provando que seu design não precisa de melhorias porque já nasceu completo. Dentro de cada colmeia existe um universo oculto, um mundo onde a geometria governa a arquitetura, onde a comunicação acontece através de danças precisas, onde milhares de indivíduos trabalham como um único organismo. Cada célula hexagonal não é apenas um compartimento para guardar mel. É a solução matemática perfeita para o problema de armazenar o máximo de alimento usando o mínimo de material. Cada movimento coreografado das operárias não é caos, é eficiência pura. Cada decisão tomada pela colônia não vem de uma rainha ditadora. Vem de um consenso coletivo que a ciência ainda está tentando decifrar completamente. Este não é mais um vídeo sobre abelhas. É uma revelação sobre uma das sociedades mais sofisticadas que já existiu na Terra. Uma sociedade que dominou a cooperação absoluta quando nossos ancestrais ainda nem tinham descido das árvores. Uma sociedade que construiu cidades suspensas, sistemas de comunicação complexos e mecanismos de defesa impenetráveis, usando apenas cera, instinto e a sabedoria acumulada de milhões de anos de evolução. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir que a colmeia não é apenas uma casa. É uma fortaleza viva, um organismo que respira, se defende, se reproduz e toma decisões. Você vai entender por que engenheiros da NASA copiam a arquitetura das abelhas, por que empresas de tecnologia estudam suas estratégias de tomada de decisão e por que cientistas afirmam que, sem elas, 3/4 da comida que você come simplesmente deixaria de existir. Prepare-se para entrar em um mundo onde a cooperação absoluta constrói o impossível, onde a matemática governa cada centímetro de estrutura, onde o destino de 80 mil indivíduos depende da precisão de uma única dança, e onde a verdadeira genialidade não está em conquistar a natureza, mas em trabalhar em perfeita harmonia com ela. Você está prestes a descobrir que as abelhas não são apenas importantes, elas são essenciais. E a história delas vai mudar completamente a forma como você enxerga o que significa trabalhar juntos, construir algo maior do que nós mesmos e sobreviver contra todas as probabilidades. Se você está pronto para descobrir o segredo por trás da sociedade mais genial da natureza, deixe seu like e se inscreva no canal. Esta jornada vai transformar sua visão sobre o que significa trabalhar em harmonia, porque no final, você vai perceber que as abelhas não estão apenas construindo colmeias. Elas estão nos ensinando como sobreviver. A fortaleza de cera está prestes a revelar seus segredos. E você nunca mais vai olhar para uma abelha da mesma forma. Quando você pensa em uma colmeia, provavelmente imagina um aglomerado desorganizado de insetos, zumbindo de um lado para o outro, produzindo mel e polinizando flores. Talvez você visualize aquela imagem clássica, uma estrutura dourada pendurada em uma árvore, com abelhas entrando e saindo em um frenesi aparentemente caótico. Mas essa imagem não poderia estar mais distante da verdade. A colmeia não é caos, é uma máquina biológica de precisão absoluta. Uma estrutura que resolveu problemas de engenharia, logística
comunicação e organização social que a humanidade levou milênios para sequer começar a compreender. E o mais impressionante, ela fez isso sem arquitetos, sem engenheiros, sem líderes centralizados dando ordens. Vamos começar a desconstruir essa imagem simplificada e mergulhar nos números reais, porque a magnitude do que acontece dentro de uma colmeia é algo que só pode ser verdadeiramente capturado através de dados concretos. Uma única colmeia saudável pode abrigar entre 60 mil e 80 mil abelhas trabalhando simultaneamente. Para colocar isso em perspectiva, é como se uma cidade inteira do tamanho de uma pequena metrópole estivesse operando dentro de um espaço não maior que uma caixa de sapatos. Cada uma dessas 80 mil abelhas tem uma função específica, um papel determinado pela idade, pelas necessidades da colônia e pelo momento do ciclo sazonal. E todas operam em sincronia perfeita, sem supervisão centralizada, sem gerentes, sem ordens diretas vindas de cima. É uma orquestra de 80 mil músicos tocando a mesma sinfonia complexa, sem um único maestro segurando a batuta. Para produzir apenas 500 gramas de mel, as abelhas precisam visitar aproximadamente 2 milhões de flores. Deixe esse número afundar por um momento. 2 milhões de visitas individuais para produzir meio quilo de mel. Isso significa que cada grama de mel que você coloca no seu chá pela manhã representa cerca de 4 mil visitas a flores diferentes, cada uma cuidadosamente selecionada, cada uma meticulosamente trabalhada para extrair o néctar. Cada operária voa, durante sua curta vida, até 800 quilômetros. 800 quilômetros. Isso é uma distância maior do que muitas aves migratórias percorrem em suas jornadas sazonais. E tudo isso acontece em uma vida que dura, em média, apenas 5 a 6 semanas, durante a alta temporada de trabalho no verão. Mas a escala não é apenas sobre números grandes e impressionantes que fazem você balançar a cabeça em admiração. É sobre o que esses números revelam sobre a natureza fundamental da colmeia, que cada abelha individual é uma engrenagem microscópica em uma máquina que funciona com uma eficiência que envergonharia qualquer sistema de produção humano. Não há desperdício na colmeia, não há preguiça, não há egoísmo ou autointeresse que coloque o indivíduo acima do coletivo. Apenas trabalho absolutamente coordenado em prol de um objetivo comum, a sobrevivência e prosperidade da colônia como um todo. A abelha individual não trabalha para si mesma, ela trabalha para o organismo maior do qual faz parte. Agora vamos mergulhar profundamente nas funções vitais que mantêm essa fortaleza viva funcionando dia e noite, porque a colmeia não é apenas um depósito onde o mel é armazenado, é um sistema extremamente complexo que resolve simultaneamente 3 problemas fundamentais da existência: como construir a estrutura perfeita usando o mínimo de recursos, como se comunicar com precisão absoluta em um ambiente escuro e caótico, e como manter um ambiente interno estável, mesmo quando o mundo exterior oscila entre extremos climáticos violentos. Comecemos pela primeira função vital, a arquitetura perfeita. Os favos de mel são construídos em formato hexagonal, e você pode pensar que isso é apenas uma coincidência interessante ou talvez uma preferência estética das abelhas, mas não é. É matemática pura cristalizada em cera. O hexágono é a única forma geométrica que permite cobrir completamente uma superfície plana sem deixar qualquer espaço vazio entre as formas, usando o mínimo absoluto de material possível. Matemáticos humanos passaram séculos debatendo e provando isso através de teoremas complexos. As abelhas descobriram essa verdade matemática fundamental 100 milhões de anos antes de Euclides nascer, antes da própria matemática existir como disciplina humana. Cada célula hexagonal é construída com paredes de cera, que têm apenas alguns décimos de milímetro de espessura. Para você ter uma ideia, isso é mais fino que uma folha de papel. E ainda assim, essas paredes microscopicamente finas são estruturalmente fortes o suficiente para suportar 25 vezes seu próprio peso em mel. É engenharia de materiais em seu nível mais refinado.
Se os engenheiros humanos conseguissem replicar essa proporção de força-peso em concreto ou aço, poderíamos construir arranha-céus que tocariam a estratosfera usando uma fração dos materiais que usamos hoje. E a perfeição da arquitetura não para no hexágono. Cada célula individual não é construída perfeitamente plana e horizontal. Ela é inclinada em exatamente 13 graus em relação à linha horizontal. Por quê? Por que esse ângulo específico e não 12 graus ou 15? Porque 13 graus é o ângulo preciso, que permite que o mel líquido permaneça dentro da célula sem escorrer para fora, antes que a abelha tenha tempo de selar a abertura com uma tampa de cera. A gravidade, que poderia ser uma inimiga constante fazendo o mel vazar, se torna uma aliada que ajuda a manter o alimento seguro. É física aplicada em sua forma mais elegante. Nada na colmeia é deixado ao acaso. Cada milímetro, cada ângulo, cada espessura de parede é otimizada através de milhões de anos de tentativa e erro evolutivo. Engenheiros humanos estudam isso e chamam de design perfeito. As abelhas simplesmente chamam de casa, mas construir a fortaleza perfeita é apenas o primeiro passo. A colmeia precisa funcionar como um organismo vivo e coordenado, e para isso, a comunicação é absolutamente essencial. E é aqui que as abelhas revelam uma das suas habilidades mais extraordinárias e surpreendentes: a dança do requebrado ou dança em forma de 8. Quando uma abelha exploradora sai da colmeia, voa por quilômetros através de campos e florestas e finalmente encontra uma fonte excepcionalmente rica de néctar ou pólen, ela não simplesmente retorna e espera que as outras abelhas a sigam ou descubram o local por conta própria. Não. Ela retorna à escuridão absoluta do interior da colmeia e performa uma dança elaborada e precisa na superfície vertical dos favos. E essa dança não é um movimento aleatório ou uma celebração instintiva. É um mapa tridimensional completo, codificado em movimentos corporais. A direção na qual a abelha dança indica o ângulo exato em relação ao sol que as outras abelhas devem seguir quando saírem da colmeia. Se ela dança diretamente para cima no favo vertical, isso significa voar diretamente em direção ao sol. Se ela dança 30 graus à esquerda da vertical, isso significa voar 30 graus à esquerda do sol. A duração da dança, medida em segundos, indica a distância até a fonte de alimento. Quanto mais longa a dança, mais distante está a recompensa. A intensidade e velocidade da vibração do abdômen durante a dança indica a qualidade e a quantidade do néctar ou pólen disponível. Uma dança frenética e vigorosa significa uma fonte extraordinária que vale cada segundo do voo. Uma dança mais calma sugere uma fonte adequada, mas não excepcional. É um sistema de GPS biológico que funciona perfeitamente sem satélites, sem sinais eletrônicos, sem triangulação digital, sem tecnologia de qualquer tipo. Apenas movimento corporal, vibração física e uma linguagem gestual que evoluiu ao longo de milhões de anos através da pressão implacável da seleção natural. E funciona com precisão que seria invejável para qualquer sistema de navegação humano. As abelhas que assistem atentamente a essa dança no escuro conseguem localizar uma flor específica a 3, 4, até 5 quilômetros de distância, mesmo nunca tendo estado naquele local antes. Elas traduzem instantaneamente os movimentos da dançarina em coordenadas espaciais e voam em linha reta até o destino exato. Agora imagine 80 mil indivíduos recebendo e transmitindo informações complexas desse tipo simultaneamente a cada minuto de cada dia. Centenas de abelhas exploradoras retornando de diferentes direções com dados sobre dezenas de fontes diferentes de alimento. Centenas de abelhas operárias jovens assistindo a múltiplas danças ao mesmo tempo, comparando as informações, decidindo qual fonte seguir com base na qualidade da dança que assistiram. Não há confusão, não há conflito, não há mal-entendidos que levem abelhas para o lugar errado. É um fluxo constante e perfeitamente coordenado de informação que rivaliza em complexidade e eficiência com as redes de comunicação mais sofisticadas que a humanidade já construiu. E tudo isso
acontece na escuridão completa, sem luz, baseado apenas em toque, vibração e instinto refinado ao longo de eras. E então chegamos à terceira função vital, que mantém a colmeia não apenas funcional, mas próspera: a regulação climática. A colmeia precisa manter uma temperatura interna constante de aproximadamente 35 graus Celsius. Não 33, não 37. 35 graus com variação de menos de 1 grau para cima ou para baixo. Por quê? Porque essa é a temperatura exata necessária para o desenvolvimento saudável das larvas em seus estágios mais vulneráveis. Qualquer variação significativa pode resultar em malformações, morte prematura ou desenvolvimento inadequado que comprometerá toda a próxima geração da colônia. E essa temperatura precisa ser mantida independentemente do que está acontecendo do lado de fora. No verão escaldante de 40 graus ou no inverno rigoroso de 10 graus abaixo de zero, a temperatura dentro do coração da colmeia não pode variar. É um desafio termodinâmico que exigiria ar-condicionado, aquecedores e sistemas de controle automatizados se os humanos tentassem resolver o mesmo problema. As abelhas resolvem isso com pura engenhosidade biológica. Quando o verão traz calor sufocante, centenas de abelhas operárias se posicionam estrategicamente na entrada da colmeia e em pontos específicos ao longo dos favos e começam a bater suas asas em uníssono. 200 vezes por segundo. 200. Isso cria um fluxo de ar coordenado que funciona como um sistema industrial de ventilação, puxando ar fresco de fora e expulsando o ar quente e úmido de dentro. Mas isso é apenas a primeira linha de defesa. Outras abelhas especializadas saem da colmeia, encontram fontes de água limpa, enchem suas bolsas de mel com água e retornam. Elas então espalham essa água em gotículas microscópicas sobre a superfície dos favos. À medida que a água evapora, ela absorve uma quantidade significativa de calor do ambiente, resfriando o interior da colmeia. É exatamente o mesmo princípio termodinâmico que engenheiros humanos modernos usam em sistemas sofisticados de refrigeração evaporativa e aparelhos de ar-condicionado. Mas as abelhas dominaram essa técnica dezenas de milhões de anos antes de nós inventarmos o primeiro ventilador mecânico. Quando o inverno chega trazendo frio brutal, que mataria qualquer inseto individual em minutos, o processo se inverte completamente. As abelhas não simplesmente morrem ou entram em hibernação, como a maioria dos outros insetos. Elas lutam ativamente contra o frio. Milhares de abelhas se agrupam em uma massa densa e compacta ao redor da rainha e das áreas onde as larvas e pupas estão se desenvolvendo. As abelhas na camada mais externa dessa massa agem como isolamento térmico vivo, enquanto as abelhas no interior começam a tremer seus poderosos músculos de voo sem realmente voar. Esse tremor muscular gera calor metabólico e a massa apertada de corpos impede que esse calor escape. As abelhas na camada externa, que estão expostas ao frio mais severo, constantemente se revezam com as abelhas do interior mais quente, garantindo que nenhum indivíduo congele até a morte e que o núcleo vital da colônia permaneça em temperatura perfeita. É um sistema de aquecimento colaborativo, onde cada indivíduo é simultaneamente uma fonte de calor, um isolante térmico e um protetor de suas irmãs. A colmeia não é apenas uma estrutura física de cera e madeira. É um organismo termorregulador altamente sofisticado que respira, ajusta, se adapta e responde dinamicamente a mudanças no ambiente externo. E tudo isso acontece sem termostatos digitais, sem sensores eletrônicos de temperatura, sem microprocessadores calculando ajustes necessários, sem controles automáticos. Apenas instinto coletivo refinado através de 100 milhões de anos de seleção natural implacável. Cada geração testando infinitas pequenas variações de comportamento e apenas as mais eficientes sobrevivendo para passar seus genes adiante. Mas talvez o dado mais verdadeiramente impressionante sobre as abelhas não seja o que elas fazem agora, mas por quanto tempo elas vêm fazendo exatamente isso. As abelhas como as conhecemos hoje, particularmente as abelhas melíferas do gênero Apis, existem há mais de 100 milhões de anos.
100 milhões. Elas estavam aqui quando os dinossauros ainda dominavam a Terra. Elas testemunharam a ascensão dos tiranossauros e sua queda catastrófica. Viram os continentes se separarem e se moverem lentamente através dos oceanos. Sobreviveram a 5 eventos de extinção em massa que eliminaram até 90% de todas as espécies vivas do planeta em cada evento. Asteroides, supervulcões, eras glaciais, mudanças climáticas extremas, nada conseguiu eliminar as abelhas. E durante todo esse tempo incompreensível, através de todas essas catástrofes planetárias, o design básico da colmeia permaneceu essencialmente inalterado. Por quê? Por que tão pouca mudança ao longo de tanto tempo? Porque o design já era perfeito. A seleção natural é o processo de teste mais brutal que existe. Ela testa bilhões e bilhões de pequenas variações ao longo de milhões de anos. Testa cada possível modificação contra predadores famintos, parasitas mortais, clima extremo que mata em horas, escassez severa de alimento, competição feroz com milhares de outras espécies lutando pelos mesmos recursos. E qualquer coisa que não funciona perfeitamente é eliminada sem piedade da linhagem genética. O que sobrevive a esse processo de refinamento impiedoso é pura eficiência evolutiva cristalizada. A colmeia das abelhas é o resultado desse processo testado ao longo de 100 milhões de anos. Cada aspecto foi testado 1 trilhão de vezes, e tudo que você vê quando olha para uma colmeia moderna é o que sobreviveu a esse teste. E aqui está a conexão crítica que a maioria das pessoas simplesmente não faz. A linha que liga as abelhas diretamente à nossa própria sobrevivência. Essa eficiência refinada ao longo de eras não beneficia apenas as abelhas. Ela sustenta literalmente a base de todo o ecossistema alimentar do qual nós, humanos, dependemos para sobreviver. 75% de todas as culturas alimentares globais dependem, em algum grau significativo, da polinização realizada por insetos. E entre todos os insetos polinizadores do planeta, as abelhas são indiscutivelmente as mais eficientes, as mais consistentes e as mais importantes. Elas visitam mais flores por dia do que qualquer outro polinizador. Transportam mais pólen de planta para planta. Fazem isso com mais consistência, independentemente do clima ou da estação. E o fazem em uma escala que nenhum outro inseto consegue igualar. Sem as abelhas não teríamos maçãs, amêndoas, morangos, mirtilos, framboesas, abóboras, pepinos, melancias, abobrinhas ou, literalmente, centenas de outras frutas e vegetais que enchem os mercados e nossas mesas. Não teríamos café para começar nossas manhãs. Não teríamos chocolate para adoçar nossas vidas. Não teríamos amendoim, castanhas, sementes de girassol. A extraordinária diversidade alimentar que damos como garantida, que assumimos que sempre estará disponível em qualquer supermercado, simplesmente deixaria de existir sem a polinização constante realizada pelas abelhas. E não estamos falando apenas de comidas exóticas ou luxos supérfluos que podemos facilmente dispensar. Estamos falando de culturas agrícolas básicas e fundamentais que alimentam bilhões de pessoas em todo o planeta. A colmeia não é meramente uma maravilha fascinante da engenharia natural que podemos admirar de longe. É um pilar estrutural invisível, mas absolutamente essencial que sustenta a estabilidade de todo o mundo agrícola e ecológico que conhecemos. Cada favo meticulosamente construído, cada dança perfeitamente comunicada, cada flor pacientemente polinizada é uma pequena engrenagem em um sistema gigantesco e interconectado que mantém ecossistemas inteiros funcionando como deveriam. E a tragédia é que a maioria de nós passa pela vida inteira sem nunca perceber, sem nunca realmente entender que nossa própria existência confortável e alimentada depende fundamentalmente dessas pequenas arquitetas de asas translúcidas, trabalhando incansavelmente em campos e jardins ao nosso redor. As abelhas não são apenas importantes para a natureza. Elas são absolutamente insubstituíveis para a continuidade da civilização humana, como a conhecemos. Que agora que você finalmente compreende a verdadeira escala, a profunda complexidade e a magnitude impressionante do que elas fazem todos os dias, é chegado o momento
de descobrir algo ainda mais surpreendente e humilhante. Como a humanidade, depois de milhares de anos de ignorância arrogante, está finalmente começando a aprender com essas mestras antigas. Agora chegamos ao coração da revelação, ao momento em que a história das abelhas deixa de ser sobre insetos e passa a ser sobre nós. Porque a verdadeira genialidade da colmeia não está apenas na arquitetura perfeita ou na comunicação sofisticada. Está em algo muito mais profundo e perturbador. A inteligência da colmeia não reside em nenhuma abelha individual. Não existe uma abelha superinteligente tomando decisões. Não existe um comitê executivo planejando estratégias. A rainha não governa. Ela apenas se reproduz. A sabedoria está no coletivo, na forma como 80 mil mentes minúsculas se conectam e formam algo infinitamente maior do que a soma de suas partes. Isso é o que os cientistas chamam de inteligência emergente. É um fenômeno onde comportamentos simples de indivíduos, quando multiplicados e interconectados, criam padrões complexos que nenhum indivíduo isolado poderia jamais produzir ou compreender. Nenhuma abelha conhece o plano completo da colmeia. Nenhuma delas entende a arquitetura global. Nenhuma delas tem consciência do sistema de ventilação que ajuda a operar. E ainda assim, trabalhando apenas com regras locais simples, seguindo apenas os sinais químicos e táteis de suas vizinhas imediatas, elas constroem, defendem, alimentam e prosperam como se fossem um único organismo gigante com 80 mil corpos compartilhando a mesma missão. É uma forma de sabedoria que desafia completamente nossa compreensão humana de como a inteligência funciona. Nós, humanos, valorizamos o gênio individual. Celebramos os Einsteins, os Da Vincis, os Newtons. Construímos hierarquias onde os mais inteligentes lideram e os outros seguem. As abelhas descobriram algo radicalmente diferente, que você não precisa de gênios se tiver cooperação absoluta, que você não precisa de líderes se tiver consenso emergente, que você não precisa de planos centralizados se tiver regras locais bem calibradas. É uma filosofia organizacional que contradiz quase tudo que nos ensinaram sobre como sociedades devem funcionar. Que a humanidade está finalmente, depois de milhares de anos olhando para as abelhas apenas como produtoras de mel, começando a entender que elas não são apenas insetos, são professoras, são bibliotecas vivas de soluções testadas ao longo de 100 milhões de anos. São mestras de uma forma de organização social que pode nos ensinar a resolver alguns dos problemas mais complexos que enfrentamos como espécie. A ponte entre o mundo das abelhas e o mundo humano está sendo construída agora, neste exato momento, em laboratórios, escritórios de design e centros de pesquisa ao redor do planeta. E o nome dessa ponte é biomimética, a ciência de aprender com a natureza e aplicar suas soluções ao design humano. Vamos começar com o exemplo mais direto e tangível: a engenharia estrutural. Lembra dos favos hexagonais e de como eles são estruturas perfeitas que usam o mínimo de material para o máximo de resistência? Engenheiros e arquitetos humanos estudaram isso por décadas e finalmente começaram a aplicar esse conhecimento. Hoje, painéis de construção em formato de colmeia hexagonal são usados na fabricação de aviões comerciais, satélites espaciais, equipamentos esportivos de alta performance e até em peças de automóveis de Fórmula 1. Esses painéis são conhecidos tecnicamente como estrutura sanduíche em favo de mel. A estrutura funciona assim: duas lâminas finas de material forte, geralmente alumínio, fibra de carbono ou compósitos avançados, são separadas por uma camada intermediária de células hexagonais. O resultado? Uma estrutura que é absurdamente leve, mas surpreendentemente forte e rígida. Os painéis podem ser até 70% mais leves que uma placa sólida do mesmo material, mas mantêm 95% da resistência estrutural. Isso é crucial em aviação e exploração espacial, onde cada grama de peso economizado significa economia de combustível, aumento de alcance ou capacidade de carregar mais equipamentos científicos. A NASA usa geometria de colmeia de abelha em praticamente todos os seus satélites e sondas espaciais.
As portas do ônibus espacial eram feitas com essa estrutura. Os painéis solares da Estação Espacial Internacional incorporam design hexagonal inspirado em favos. E não é apenas sobre copiar a forma, é sobre entender o princípio subjacente, que a natureza já resolveu o problema de criar estruturas que são simultaneamente leves, fortes e eficientes em termos de material. As abelhas nos ensinaram que você não precisa usar mais recursos para ser mais forte. Você só precisa organizar os recursos de forma mais inteligente. Mas a lição das abelhas vai muito além de copiar formas geométricas. Ela entra em território muito mais profundo quando começamos a estudar como as colmeias tomam decisões. E aqui a coisa fica verdadeiramente fascinante. Quando uma colmeia precisa encontrar um novo lar, digamos porque a colmeia antiga foi destruída ou porque a colônia cresceu demais e metade precisa se separar em um processo chamado enxameação, as abelhas exploradoras saem em busca de locais adequados. Podem ser cavidades em árvores, espaços em rochas, qualquer lugar protegido e do tamanho certo. Quando uma exploradora encontra um local promissor, ela retorna ao enxame temporário, onde milhares de abelhas estão agrupadas esperando e performa a dança do requebrado para indicar a qualidade e localização do local que encontrou. Quanto melhor o local, mais vigorosa e prolongada é a dança. Outras exploradoras que assistem à dança podem visitar o local por si mesmas para verificar. Se concordam que é bom, elas também começam a dançar para aquele local. Gradualmente, através de um processo de dançar, observar, verificar e dançar novamente, um consenso emerge. Não há votação formal. Não há líder decidindo. Apenas um número crescente de abelhas dançando para o mesmo local até que um limiar crítico é atingido. Quando exploradoras suficientes estão convencidas e dançando para o mesmo lugar, o enxame inteiro se move. E em estudos científicos, descobriu-se que as abelhas quase sempre escolhem o melhor local disponível, não o mais próximo, não o primeiro encontrado, o melhor. Isso não é apenas notável, é revolucionário para a teoria de decisão. As abelhas desenvolveram um sistema de tomada de decisão distribuída e democrática que supera muitos sistemas humanos em termos de precisão e eficiência. E empresas de tecnologia estão prestando atenção. Algoritmos inspirados em abelhas estão sendo desenvolvidos para otimizar roteamento de dados em redes de computadores, para coordenar frotas de drones autônomos, para melhorar sistemas de inteligência artificial que precisam tomar decisões coletivas baseadas em múltiplas fontes de informação imperfeita. Cientistas da computação na Universidade de Sheffield, na Inglaterra, criaram um algoritmo chamado otimização por colônia de abelhas, que imita o comportamento de forrageamento das abelhas para resolver problemas complexos de otimização. O algoritmo envia agentes virtuais às abelhas digitais para explorar um espaço de soluções possíveis. Cada agente avalia as soluções que encontra e comunica a qualidade dessas soluções de volta ao coletivo. Gradualmente, mais agentes convergem para as melhores soluções, refinando-as ainda mais através de exploração local. O sistema encontra soluções ótimas, ou quase ótimas, para problemas que seriam computacionalmente impossíveis de resolver através de métodos tradicionais de busca exaustiva. Esse algoritmo já foi aplicado em logística para otimizar rotas de entrega, em manufatura para melhorar linhas de montagem, em telecomunicações para gerenciar tráfego de rede e até em design de microprocessadores para otimizar a disposição de circuitos em chips. As abelhas estão literalmente ajudando a projetar a tecnologia que alimenta nossos smartphones, laptops e servidores de internet. Uma criatura que existe há 100 milhões de anos está ensinando a tecnologia mais avançada do século XXI como funcionar melhor. Mas vamos além da tecnologia e engenharia. Vamos falar sobre o que as abelhas podem nos ensinar sobre organização social, sobre como estruturar grupos humanos para trabalhar de forma mais eficiente e harmoniosa. Empresas e organizações ao redor do mundo estão estudando o modelo de liderança distribuída das abelhas como alternativa às hierarquias corporativas tradicionais. A colmeia não tem CEO.
não tem gerentes intermediários, não tem departamentos isolados competindo por recursos. E ainda assim, é uma das organizações mais produtivas e resilientes que existem. Pesquisadores de comportamento organizacional descobriram que equipes humanas que adotam alguns princípios da colmeia, como comunicação transparente, divisão de trabalho baseada em habilidades emergentes em vez de títulos fixos e tomada de decisão por consenso gradual, em vez de autoridade hierárquica, frequentemente superam equipes tradicionais em termos de inovação, satisfação dos membros e capacidade de adaptação a mudanças. Startups de tecnologia, especialmente no Vale do Silício, experimentam com estruturas organizacionais horizontais inspiradas parcialmente em insetos sociais como as abelhas. A ideia é que quando você remove a hierarquia rígida e permite que a inteligência coletiva emerja organicamente, você libera potencial criativo que de outra forma seria suprimido por burocracia e política interna. E tem mais, muito mais, porque as lições das abelhas penetram até mesmo em áreas que você jamais imaginaria. Vamos falar sobre medicina e saúde humana. O veneno das abelhas, aquela substância que causa dor e inchaço quando você é picado, está sendo intensamente pesquisado como fonte de compostos medicinais. A substância principal no veneno é chamada melitina, e descobriu-se que ela tem propriedades anti-inflamatórias poderosas. Estudos clínicos estão investigando o uso de melitina para tratar artrite reumatoide, esclerose múltipla e outras doenças autoimunes, onde o sistema imunológico ataca o próprio corpo. Mas fica mais impressionante. Pesquisadores na Universidade de Washington descobriram que a melitina, quando modificada ligeiramente, pode atacar especificamente células cancerígenas, enquanto deixa células saudáveis intactas. O mecanismo é engenhoso. A melitina cria poros minúsculos na membrana das células, e células cancerígenas, por razões relacionadas à sua estrutura de membrana anormal, são muito mais vulneráveis a esse ataque do que células normais. Ainda estamos nos estágios iniciais de pesquisa, mas a possibilidade de usar veneno de abelha como tratamento de câncer é uma das áreas mais excitantes da oncologia moderna. Um inseto que muitas pessoas matam sem pensar duas vezes pode estar carregando a cura para uma das doenças mais mortais que afligem a humanidade. E não é apenas o veneno. O próprio mel, que usamos há milênios apenas como adoçante, está sendo reconhecido pela medicina moderna como muito mais do que isso. Mel é um antibiótico natural. Ele contém peróxido de hidrogênio em baixas concentrações, produzido enzimaticamente, que mata bactérias sem danificar tecido humano. Hospitais em alguns países já usam curativos impregnados com mel médico de grau cirúrgico para tratar feridas infectadas, úlceras diabéticas e queimaduras graves, especialmente quando as bactérias desenvolveram resistência a antibióticos convencionais. O mel também contém centenas de compostos bioativos, incluindo antioxidantes, enzimas e ácidos orgânicos que promovem cicatrização de tecidos. Estudos mostram que mel aplicado topicamente acelera significativamente a regeneração de pele em feridas, reduz formação de cicatrizes e diminui inflamação. É medicina que as abelhas produzem como subproduto natural de seu processo de armazenamento de alimento. Elas não sabem que estão criando medicina. Elas só sabem que precisam preservar o néctar, transformando-o em mel. E no processo, criam uma substância que pode salvar vidas humanas. Própolis, a resina pegajosa que as abelhas coletam de brotos de árvores e usam para selar rachaduras na colmeia e esterilizar o ambiente interno, também está sendo estudada por suas propriedades antimicrobianas, antifúngicas e até antivirais. As abelhas usam própolis para mumificar invasores mortos, que são grandes demais para remover da colmeia, prevenindo que os corpos se decomponham e contaminem o ambiente. É embalsamento natural. E os mesmos compostos que fazem isso funcionar estão sendo testados como tratamentos para infecções humanas resistentes a medicamentos. Geleia real, a substância especial que as abelhas nutridoras produzem para alimentar larvas que se tornarão rainhas, está sendo pesquisada por seus efeitos neuroprotetores
e potencial para tratar doenças neurodegenerativas como Alzheimer. A cera de abelha é usada em cosméticos, produtos farmacêuticos e até em procedimentos médicos. Cada produto da colmeia tem aplicações que estamos apenas começando a descobrir e entender completamente. Mas talvez a metáfora mais poderosa, a lição mais profunda que as abelhas nos ensinam, não seja sobre tecnologia ou medicina, seja sobre conhecimento acumulado e sabedoria testada pelo tempo. A colmeia é essencialmente um arquivo vivo, uma biblioteca genética e comportamental de soluções para problemas de sobrevivência. Cada comportamento instintivo que uma abelha exibe, desde como construir um favo perfeitamente hexagonal, até como regular a temperatura da colmeia, até como escolher coletivamente o melhor local para um novo lar, é uma solução que foi testada bilhões de vezes ao longo de milhões de anos, contra todos os desafios concebíveis que a natureza pode apresentar. Quando uma espécie sobrevive por 100 milhões de anos, atravessando extinções em massa, mudanças climáticas extremas, surgimento de novos predadores e parasitas, competição com incontáveis outras espécies, o que você tem no final não é sorte, é sabedoria destilada. É um manual de instruções para como construir sistemas resilientes, eficientes e sustentáveis. Cada gene no DNA de uma abelha, cada circuito neural em seu cérebro minúsculo, cada padrão de comportamento social que a colmeia exibe, foi preservado porque funcionou, porque resolver problemas, porque aumentou chances de sobrevivência. E nós humanos, com nossos meros 300 mil anos de existência como espécie, com nossos 10 mil anos de civilização, com nossos 200 anos de industrialização, estamos apenas começando a entender que talvez, apenas talvez, deveríamos prestar mais atenção. Que talvez as respostas para alguns dos nossos problemas mais prementes, desde como construir cidades sustentáveis, até como organizar sociedades mais equitativas, até como desenvolver tecnologias mais eficientes, já existam. Não em livros, não em computadores, mas em colmeias, em formigueiros, em recifes de coral, em florestas, em sistemas naturais que resolveram problemas semelhantes milhões de anos antes de nós sequer existirmos. As abelhas nos ensinam humildade. Elas nos mostram que tamanho não é sinônimo de inteligência, que complexidade pode emergir de simplicidade, que cooperação supera a competição quando o objetivo é sobrevivência a longo prazo, que você não precisa ser consciente para ser sábio, que soluções elegantes geralmente são aquelas que usam menos, não mais, que sistemas verdadeiramente resilientes não têm pontos únicos de falha, que comunicação honesta e transparente leva a melhores decisões do que hierarquias de comando e controle. Cada vez que um engenheiro usa a geometria de colmeia para tornar uma estrutura mais leve e forte, ele está reconhecendo que as abelhas sabem algo que nós demoramos milênios para aprender. Cada vez que um algoritmo inspirado em abelhas encontra uma solução ótima para um problema complexo, estamos admitindo que inteligência coletiva pode superar genialidade individual. Cada vez que um médico aplica mel em uma ferida ou estuda a melitina como tratamento de câncer, estamos reconhecendo que a farmácia da natureza, refinada ao longo de eras, contém medicamentos que ainda nem começamos a descobrir completamente. A colmeia não é apenas uma casa para insetos. É um laboratório de pesquisa e desenvolvimento que opera há 100 milhões de anos. É uma universidade onde cada geração aprende lições essenciais através de experiência direta. É uma biblioteca onde o conhecimento não está escrito em páginas, mas codificado em genes e comportamentos. É um templo que celebra a cooperação como o valor supremo. É um espelho no qual a humanidade pode se ver e questionar suas próprias suposições sobre como sociedades devem funcionar, como problemas devem ser resolvidos, como o futuro deve ser construído. E agora que você entende isso, agora que você vê as abelhas não como pragas incômodas ou simples produtoras de mel, mas como mestras antigas carregando conhecimento inestimável, chegamos à parte mais difícil desta história. Porque enquanto finalmente aprendemos a ouvir o que as abelhas têm a nos ensinar, simultaneamente estamos destruindo as professoras.
E se não agirmos rápido, perderemos não apenas o mel, perderemos a biblioteca inteira antes mesmo de termos lido mais do que algumas páginas. Qual dessas revelações mais te surpreendeu? A geometria perfeita dos favos, inspirando tecnologia espacial. A dança como mapa tridimensional codificado em movimento. O veneno sendo pesquisado como tratamento de câncer. Ou o fato de que insetos com cérebros do tamanho de uma cabeça de alfinete desenvolveram sistemas de tomada de decisão que superam muitas organizações humanas. Comente abaixo. Porque a conversa sobre o que podemos aprender com as abelhas está apenas começando. Mas enquanto as abelhas passaram 100 milhões de anos construindo a perfeição, a humanidade está destruindo tudo isso em poucas décadas. E o mais trágico é que a maioria de nós nem percebe. Continuamos nossas vidas, compramos nosso mel no supermercado, vemos ocasionalmente uma abelha em uma flor. E não fazemos a menor ideia de que estamos testemunhando o colapso silencioso de um dos pilares fundamentais que sustenta nossa própria existência. Os números são alarmantes e inequívocos. Nos últimos 15 anos, apicultores ao redor do mundo relatam perdas devastadoras de colônias. Em alguns países da Europa e América do Norte, 40% das colmeias desaparecem a cada ano. 40%. Imagine se 40% da população de qualquer cidade simplesmente desaparecesse em 12 meses. Seria declarado desastre nacional. Mas por que são abelhas? Porque são pequenas e zunindo em campos distantes das cidades, a maioria das pessoas não presta atenção. Até que seja tarde demais. Cientistas chamam esse fenômeno de distúrbio do colapso das colônias. O nome soa técnico e distante, mas o que ele descreve é aterrorizante. Abelhas operárias simplesmente abandonam suas colmeias. Deixam para trás a rainha, as larvas, reservas de mel e pólen. Elas saem para forragear e nunca retornam. Não encontramos pilhas de abelhas mortas. Elas simplesmente desaparecem, como se tivessem se perdido e esquecido o caminho de casa. E sem as operárias, a colônia inteira colapsa em questão de dias. A rainha morre de fome. As larvas morrem sem cuidados. O que levou meses para construir se desintegra em menos de uma semana. Mas isso não é um mistério inexplicável. Não é uma praga bíblica caindo dos céus. É consequência direta de 3 ameaças específicas que a humanidade criou e continua perpetuando. 3 vilões que estão matando as abelhas sistematicamente. E cada um deles tem um rosto, um nome e uma solução. O problema é que resolver exige que mudemos comportamentos profundamente enraizados em nossa agricultura industrial e em nosso modo de vida moderno. O primeiro vilão é direto, visível e mortal, com eficiência aterradora. São os pesticidas neonicotinoides. Esses produtos químicos foram desenvolvidos na década de 90 como uma nova geração de inseticidas para proteger culturas agrícolas de pragas. E eles funcionam extremamente bem. Talvez bem demais. O problema é que eles não distinguem entre insetos pragas e insetos polinizadores. Para um neonicotinoide, uma abelha é apenas mais um inseto para eliminar. Esses químicos funcionam atacando o sistema nervoso central dos insetos. Eles se ligam aos receptores de neurotransmissores no cérebro, causando superestimulação neural que leva à paralisia e morte. Mas aqui está a parte verdadeiramente insidiosa. Doses subletais, quantidades pequenas demais para matar imediatamente, causam danos neurológicos sutis, mas devastadores. Abelhas expostas a níveis baixos de neonicotinoides perdem a capacidade de navegar. Elas ficam desorientadas. Esquecem o caminho de volta para a colmeia. Seu sistema de GPS interno, aquele que funciona perfeitamente há 100 milhões de anos, simplesmente falha. Imagine isso. Uma abelha operária sai da colmeia pela manhã, voa quilômetros até um campo de flores, coleta néctar de plantas que foram tratadas com neonicotinoides. O químico entra em seu sistema. Ela tenta voltar para casa, mas seu cérebro não consegue mais processar as informações de navegação. Ela voa em círculos, pousa, tenta novamente. O sol se move no céu, mas ela não consegue mais usar sua posição para se orientar.
Eventualmente, exausta e perdida, ela morre sozinha, longe de sua família. Multiplique isso por milhares de abelhas em milhares de colmeias, e você entende como colônias inteiras podem colapsar em semanas. Estudos científicos confirmam essa ligação repetidamente. Pesquisadores na França marcaram abelhas com microchips de rádio, expuseram algumas a neonicotinoides e rastrearam seus voos. As abelhas expostas tinham 2 a 3 vezes mais probabilidade de não retornar à colmeia. Elas simplesmente desapareciam. Outros estudos mostraram que mesmo níveis de exposição, considerados seguros pelos fabricantes dos produtos, causam danos significativos ao sistema imunológico das abelhas, tornando-as mais vulneráveis a doenças e parasitas. As abelhas não morrem imediatamente do veneno. Elas morrem lentamente, suas defesas comprometidas, seus cérebros danificados, suas sociedades desmoronando. E esses químicos estão por toda parte. Eles não são apenas pulverizados sobre as plantas. Eles são incorporados às próprias sementes através de um processo chamado tratamento de sementes. Quando a planta cresce, o químico se espalha por todos os tecidos, incluindo pólen e néctar. Isso significa que abelhas visitando campos tratados com neonicotinoides são envenenadas diretamente pela flor que estão tentando polinizar. É uma armadilha perfeita e letal, disfarçada de fonte de alimento. Mas os neonicotinoides são apenas o primeiro vilão. O segundo é mais sutil, mais difundido e, em muitos aspectos, mais devastador a longo prazo. É a transformação massiva de paisagens diversas em desertos ecológicos. Estamos falando de monoculturas industriais e da perda catastrófica de habitat natural. Voe sobre grandes áreas agrícolas em um avião e você verá algo profundamente antinatural. Quilômetros e quilômetros de uma única cultura. Soja até o horizonte. Milho que se estende além do que os olhos podem ver. Plantações de eucalipto tão vastas que parecem oceanos verdes imóveis. Isso é eficiente para a produção industrial de commodities, mas é um desastre absoluto para abelhas e todos os outros polinizadores. Abelhas precisam de diversidade. Uma colmeia saudável precisa de acesso a dezenas de espécies diferentes de flores ao longo de toda a temporada de crescimento. Diferentes flores fornecem diferentes nutrientes, diferentes aminoácidos essenciais, diferentes vitaminas e minerais. Uma abelha se alimentando apenas de flores de soja é como um humano tentando sobreviver comendo apenas batatas. Tecnicamente você pode sobreviver, mas vai desenvolver deficiências nutricionais severas que comprometem sua saúde a longo prazo. Quando transformamos campos diversos em monoculturas, criamos desertos alimentares para abelhas. Pode haver bilhões de flores durante algumas semanas quando a cultura está florescendo. Mas antes e depois disso, não há nada. Absolutamente nada. As abelhas enfrentam fome sazonal extrema. E abelhas desnutridas são abelhas vulneráveis. Seus sistemas imunológicos enfraquecem. Elas se tornam suscetíveis a doenças, vírus e parasitas que uma colmeia bem alimentada poderia resistir facilmente. E entre esses parasitas, existe um que se destaca como particularmente devastador: o ácaro varroa destructor. Esse parasita microscópico se fixa no corpo das abelhas e literalmente suga sua hemolinfa, o equivalente a sangue nos insetos. Mas o dano direto não é nem a pior parte. Os ácaros varroa são vetores de múltiplos vírus mortais. Eles transmitem o vírus da asa deformada, que causa que abelhas nasçam com asas mal formadas e inúteis. Transmitem o vírus da paralisia aguda, que mata abelhas em dias. Uma colmeia infestada por varroa pode colapsar completamente em uma única estação. Em ecossistemas naturais e diversos, as abelhas têm recursos para lidar com parasitas. Elas podem voar para diferentes áreas se uma fonte de alimento está contaminada. Podem encontrar plantas com propriedades medicinais que ajudam a controlar infestações. Há evidências de que certas resinas que as abelhas coletam para fazer própolis têm propriedades antiparasitárias que ajudam a controlar ácaros. Mas em paisagens de monocultura, essas opções desaparecem.
As abelhas estão presas em um ambiente empobrecido, onde não tem escolhas, não tem alternativas, não tem recursos para se defender. A perda de habitat não é apenas sobre monoculturas, é também sobre urbanização descontrolada, sobre o desaparecimento de campos floridos e prados naturais, sobre a eliminação de plantas nativas, consideradas ervas daninhas, em favor de gramados estéreis e jardins ornamentais que não oferecem nada aos polinizadores. Construímos cidades e subúrbios onde as abelhas não conseguem encontrar comida suficiente para sobreviver. E depois nos perguntamos por que as populações estão colapsando. E então temos o terceiro vilão, talvez o mais irônico e perturbador. É a própria indústria que deveria estar protegendo as abelhas, a apicultura industrial predatória. Nem toda apicultura é destrutiva, mas o modelo industrial que domina a produção comercial de mel em muitos países trata as colmeias não como organismos vivos complexos que merecem respeito, mas como máquinas de produção que devem ser exploradas até seus limites. Em operações industriais massivas, rainhas são substituídas anualmente, às vezes até mais frequentemente, porque rainhas jovens põem mais ovos e produzem colônias maiores mais rapidamente. Mas isso interrompe completamente o ciclo natural da colmeia. Uma rainha saudável pode viver 5 anos, e a estabilidade genética e social que ela proporciona é essencial para a saúde da colônia a longo prazo. Forçar substituição constante cria estresse crônico e instabilidade. Pior ainda, colônias inteiras são alimentadas com xarope de açúcar ou xarope de milho rico em frutose, em vez de serem permitidas a consumir seu próprio mel durante os meses de inverno. Por quê? Porque mel pode ser vendido, mas abelhas precisam comer. Então, os apicultores industriais extraem todo o mel e substituem com substitutos artificiais que não têm a complexidade nutricional do mel real. É como alimentar um bebê com água açucarada em vez de leite materno. Tecnicamente fornece calorias, mas falta todos os micronutrientes, enzimas e compostos bioativos que o organismo realmente precisa. E tem mais. Colmeias são transportadas por milhares de quilômetros em caminhões, empilhadas em plataformas, sacudidas por estradas esburacadas, expostas a temperaturas extremas, tudo para polinizar monoculturas gigantescas de amêndoas na Califórnia ou maçãs em Washington. Esse transporte é extremamente estressante para as abelhas. Interrompe seus ritmos naturais, expõe colônias de diferentes regiões umas às outras, facilitando a transmissão de doenças, e coloca as abelhas em ambientes agrícolas saturados com pesticidas. Apicultores industriais podem ter dezenas de milhares de colmeias. É impossível dar atenção adequada a cada uma. Tratamentos contra ácaros são aplicados em massa, muitas vezes usando os mesmos químicos repetidamente, até que os parasitas desenvolvem resistência. Colônias fracas não são ajudadas a se recuperar. São simplesmente combinadas com outras ou descartadas. É agricultura industrial aplicada a seres vivos, e os resultados são previsíveis. Colônias cronicamente estressadas, imunologicamente comprometidas e vulneráveis a colapso. E quando as colônias colapsam, o que acontece? A indústria simplesmente compra mais rainhas, inicia novas colônias e continua o ciclo. É um sistema insustentável que trata sintomas, mas ignora causas fundamentais e está falhando. As taxas de perda de colônias não estão diminuindo, estão aumentando. A cada ano que passa, apicultores relatam que fica mais difícil manter colônias vivas, que as abelhas estão mais fracas, mais suscetíveis, menos resilientes. Se as abelhas desaparecerem, não perdemos apenas o mel no nosso chá da manhã. Perdemos uma biblioteca genética de 100 milhões de anos. Perdemos todo o conhecimento evolutivo que discutimos no ato anterior. Todas as soluções que a natureza testou e refinou ao longo de eras. Perdemos os insights sobre arquitetura, sobre comunicação, sobre tomada de decisão coletiva, sobre construção de sociedades resilientes. Perdemos a fonte de inspiração para tecnologias futuras que nem começamos a imaginar. Perdemos potenciais medicamentos, tratamentos e descobertas científicas que estão codificados no veneno, no mel,
na própolis, em cada aspecto da biologia das abelhas. E mais imediato e tangível que tudo isso, perdemos a base de nossa segurança alimentar. 75% das culturas, trilhões de dólares em valor agrícola global, bilhões de pessoas dependendo de alimentos que simplesmente não existirão sem polinização. Isso não é exagero ambientalista. É realidade agrícola básica reconhecida por economistas, cientistas e até executivos de grandes corporações de alimentos. As abelhas estão desaparecendo. Suas populações estão colapsando em tempo real enquanto você assiste este vídeo. E com elas, desaparece também a chance de aprendermos ainda mais com uma das maiores mestras que a natureza já criou. Estamos queimando uma biblioteca antes de termos lido a maioria dos livros. Estamos cortando as raízes de uma árvore que nos fornece sombra, frutos e oxigênio. E estamos fazendo isso por produtos químicos que poderíamos substituir, por sistemas agrícolas que poderíamos redesenhar, por práticas industriais que poderíamos reformar. Estamos fazendo isso por escolha, não por necessidade. E essa é a parte mais difícil de aceitar, mas ainda há tempo. E essa não é uma frase vazia de esperança desesperada. É um fato baseado em ciência, em ação concreta e em movimentos que já estão acontecendo ao redor do mundo neste exato momento. Porque enquanto as ameaças são reais e urgentes, a solução também é real e está ao nosso alcance. Um despertar coletivo está acontecendo. Cientistas, apicultores, agricultores, legisladores e cidadãos comuns estão se unindo para salvar as abelhas. E no processo, estão salvando a nós mesmos. A mudança já começou. Em 2018, a União Europeia tomou uma decisão histórica e proibiu completamente o uso de 3 dos neonicotinoides mais letais em todas as culturas ao ar livre. França, Alemanha, Itália e outros países implementaram as proibições. Não foi fácil. Houve pressão massiva de corporações químicas, lobbies agrícolas argumentando que a produtividade cairia, previsões catastróficas de colapso econômico. Mas os governos escolheram proteger as abelhas. E sabe o que aconteceu? A agricultura não colapsou. Os fazendeiros adaptaram-se, encontraram alternativas. E as populações de abelhas em algumas dessas regiões começaram a se estabilizar. Projetos de restauração de habitat estão surgindo ao redor do mundo. Na Europa, corredores de flores nativas estão sendo plantados ao longo de rodovias, nos limites de campos agrícolas e em áreas urbanas. Agricultores estão sendo incentivados, às vezes até pagos, para deixar faixas de terra sem cultivo, onde flores silvestres podem crescer. Essas faixas de habitat fornecem às abelhas e outros polinizadores as fontes diversas de alimento que eles precisam desesperadamente. E os resultados são mensuráveis. Colmeias em áreas com maior diversidade floral mostram taxas de sobrevivência significativamente maiores. Cientistas estão desenvolvendo métodos de apicultura regenerativa que respeitam os ciclos naturais das colmeias. Deixar que rainhas vivam seu tempo natural completo. Permitir que colônias consumam seu próprio mel em vez de substitutos artificiais. Evitar transporte estressante de longas distâncias. Usar tratamentos menos invasivos contra parasitas que trabalham com os sistemas de defesa naturais das abelhas, em vez de contra eles. É um retorno a práticas mais antigas, combinadas com o conhecimento científico moderno sobre o que as abelhas realmente precisam para prosperar. E países estão começando a agir. A União Europeia baniu completamente os 3 neonicotinoides mais tóxicos para uso ao ar livre. A proibição foi implementada em 2018, depois que evidências científicas se tornaram impossíveis de ignorar. Dentro de 2 anos, apicultores em regiões onde os químicos foram banidos relataram melhorias mensuráveis na saúde das colônias. Não uma recuperação completa, porque os outros problemas ainda existem, mas uma estabilização, menos colapsos súbitos, mais colônias sobrevivendo ao inverno. Projetos de restauração de habitat estão surgindo ao redor do mundo. Na Europa, agricultores estão sendo incentivados financeiramente a deixar faixas de terra sem cultivo ao redor de seus campos,
plantadas com flores nativas que fornecem alimento para polinizadores durante toda a estação. Essas faixas de habitat não apenas ajudam as abelhas, mas também beneficiam os próprios agricultores, aumentando as taxas de polinização em suas culturas. É uma situação onde todos ganham que está começando a ganhar tração. Cientistas estão desenvolvendo métodos de apicultura regenerativa que trabalham com a biologia natural das abelhas em vez de contra ela. Isso significa permitir que as colônias mantenham suas rainhas naturalmente. Deixar que as abelhas consumam seu próprio mel durante o inverno. Evitar transporte excessivo e estresse desnecessário. Criar ambientes onde as colônias podem expressar seus comportamentos naturais, em vez de serem forçadas a operar como máquinas de produção. Países ao redor do mundo estão respondendo. A União Europeia baniu os neonicotinoides mais letais para uso ao ar livre em 2018. Não foi uma decisão fácil. Fabricantes de pesticidas lutaram contra ela. Alguns agricultores protestaram, mas a ciência era clara demais para ignorar. Estudos independentes mostraram repetidamente a ligação entre esses químicos e o colapso de colônias. E quando você coloca a saúde das abelhas e a segurança alimentar de longo prazo em uma balança contra os lucros de curto prazo de empresas químicas, a escolha deveria ser óbvia. Outros países estão seguindo o exemplo. Canadá restringiu severamente o uso de neonicotinoides. Vários estados nos Estados Unidos estão considerando ou já implementaram proibições. Mas o progresso é lento. A resistência de lobbies agrícolas e químicos é feroz. E a cada ano que passa enquanto debatemos políticas, milhões de colmeias desaparecem. Mas não são apenas políticas governamentais e corporações agrícolas que precisam mudar. Projetos de restauração de habitat estão acontecendo. Agricultores estão aprendendo práticas regenerativas. Cientistas desenvolvem métodos de apicultura que respeitam os ciclos naturais das colônias. Cidadãos comuns estão plantando jardins de polinizadores em quintais e varandas urbanas. Cidades ao redor do mundo estão criando corredores de flores nativas. Paris baniu pesticidas em todos os parques públicos e plantou milhões de flores para abelhas. Copenhague transformou telhados em jardins de polinizadores. Escolas ensinam crianças a reconhecer a importância das abelhas e a plantar flores nativas. Apicultores estão retornando a métodos tradicionais que respeitam o ciclo natural das colônias. Cientistas desenvolvem alternativas biológicas aos pesticidas químicos. Agricultores experimentam com agricultura regenerativa que integra biodiversidade em vez de eliminá-la. Mas essa esperança só se torna realidade se agirmos, se exigirmos mudanças, se escolhermos apoiar a agricultura que protege polinizadores, se plantarmos jardins com flores nativas, se nos recusarmos a usar pesticidas tóxicos, se pressionarmos governos a banir os químicos mais mortais e a proteger habitats naturais. Se valorizarmos as abelhas não apenas pelo mel que produzem, mas pela sabedoria que carregam. A questão não é mais se podemos salvar as abelhas. A tecnologia existe, o conhecimento existe, as soluções são conhecidas e testadas. A questão é se vamos escolher agir antes que seja tarde demais. Antes que a biblioteca queime completamente. Antes que as raízes sejam cortadas além do ponto de recuperação. As abelhas sobreviveram a 5 extinções em massa. Elas vão sobreviver a nós também, de uma forma ou de outra. A verdadeira pergunta é: nós sobreviveremos sem elas?